E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 13h41, 19/2, vamos aí para nossa análise, galera. Vou aproveitar logo, ia fazer só na terça-feira, mas vou aproveitar logo porque eu vou ficar bem off aí esses dias aí, período de carnaval, né? Então vou logo aproveitar com o tempo agora pra gente fazer. Desde já, galera, se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, deixa aquele likezinho, compartilha com algum amigo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí no comentário abaixo, beleza, galera? Vamos lá, vamos monitorar aqui o mercado rapidão, ver como é que ficou na sexta, né? Tivemos algumas quedas. Petrobras aqui não se firmando aqui em cima dos 50%, né? Da maior barra de fluxo. Da maior não, da segunda maior barra de fluxo, mas a primeira aqui no gráfico ser formada. A gente está monitorando esse play que entrou aqui, já tem esse tempo aqui, ó, desde o dia que ela formou lá, 14/12, a gente está aqui falando de alta em Petrobras, a gente está traçando o preço médio para ver a tendência. A tendência continua de alta. A gente tem aqui uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, possivelmente onda 5, mas para essa onda 5 aqui ela ser confirmada, a gente tem que romper os 50% dessa barra. Não adianta eu pensar que o mercado vai fazer onda 5 aqui, né? Eu tô falando isso aqui, ó. Não adianta o mercado, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, né? Onda 5, para ela ser formada, ela tem que romper aqui para fazer isso, né? Então não adianta eu pensar em onda 5 aqui, não romper nessa região, que inclusive foi a região lá que teve, eu até postei, alguns analistas falando que se a gente rompesse essa região aqui, dos 26, eu acho que foi 26, cadê? O 26 está mais ou menos bem onde? Ó, dos 26, se a gente rompesse 26, era uma tendência de alta aí na Petrobras. Eu até falei para vocês que essa região aqui é uma região bem complicada, que não era bem assim. A região de compra de Petrobras, ela lá embaixo, não estou falando isso aqui porque já aconteceu. Quem me segue aí já sabe que eu estou falando de alta em Petrobras aqui dos 50%, não é daqui agora. Agora eu vejo que a gente está em uma região que é uma região totalmente perigosa, que é uma região de resistência, todo esse retângulo aqui, tá? Então vamos ter calma. Por mais que eu acredite que isso aqui seja ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, por mais que eu acredite aqui numa onda 5, a gente tem que romper aqui, tá? Não adianta. Né? O mercado ele pode até corrigir novamente para vir buscar essa região aqui dos 25, pode vir buscar a região dos 23 ponto alguma coisa aqui, ó, 23,88 ainda é normal. E se eu for pegar aqui, galera, e quiser ligar uma onda maior aqui, ó, onda 1, né? Ó, onda 2 aqui, onda 3, onda 4, onda 5, eu posso ligar. É isso que a galera tem muita dúvida aí. Rolou até uma discussão, assim, não uma discussão, mas uma discussão saudável no grupo que eu tava falando de Bitcoin, possível ondas corretivas e tudo, e o cara falou que não, que a primeira onda seria aqui, eu tava pegando essa onda maior. Mas justamente eu tava pegando essa onda maior aqui porque eu já estava vendo o quê? Não muito fractal, eu estava vendo mais principal. Então essa onda aqui para mim já passou. Então eu estava tentando projetar uma onda um pouco maior. É isso que o cara lá não entendia e estava falando que eu estava errado, porque a primeira onda do Bitcoin era aqui, a onda 3 sempre é maior, eu concordo com ele. E também concordo com a análise do cara lá também. A análise do cara também estava certa. O que ele não estava entendendo é que eu estou projetando uma onda maior. Então se eu chegar aqui e falar para vocês que isso aqui é uma onda 1, ó, posso pegar daqui e falar que isso aqui é uma onda 1, eu não estou errado. Mas se eu pegar fractal, eu sei que eu tenho uma onda 1, está aqui. 2 está aqui, 3 está aqui, 4 está aqui, possível onda 5. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou pegando tudo. Não é errado eu pegar aqui. Por quê? Porque eu estou projetando uma onda um pouco maior lá para cima. Então é isso que ele estava meio que confuso aí do que eu estava fazendo. Porque, tipo assim, é muito fácil eu pegar aqui uma coisa que já está desenhado, né? E falar aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. É muito fácil fazer isso. Já passou, já está desenhado. O que eu estou fazendo, o que ele não entendia, é que eu estou pegando aqui, projetando umas coisas, umas projeções aqui maior, coisa que ainda não aconteceu, entendeu? Então aqui não deixa de ser uma onda 1 principal, mas eu sei que dentro dessa onda 1 a gente tem fractais, entendeu? Essa é a lógica aí, beleza? Então assim, para chegar aqui e fazer uma onda 5 fractal aqui, por mais que eu esteja no gráfico diário, a gente tem que romper essa região aqui, dos 27. Rompendo 27, ficando acima do 27, em Petrobras, aí sim eu acredito que a gente pode ter aqui um upzão aqui no Petrobras aqui. Por enquanto, para mim, essa região é uma região totalmente de resistência e qualquer tipo de compra nessas regiões aqui não é saudável em Petrobras, tá? A não ser que a gente fique acima aqui
dos 50%. Aí beleza, daria uma comprinha para deixar um stop bem curto. De qualquer maneira, eu fazendo esse tipo de compra em uma região de resistência dessa aqui, continua sendo perigoso. Então aqui era a região de compra, aqui. Só que a galera começa a falar de Petrobras, a galera começa a falar de qualquer ativo, não só Petrobras, depois que a tendência ela é formada. Então por isso muita gente fica preocupado. Porque, tipo assim, é muito mais tranquilo, entre aspas, eu fazer uma entrada depois de uma tendência formada. Eu geralmente gosto de fazer entrada antes de formar uma tendência. Então, quando aconteceu esse movimento de queda, lembrando que todo esse movimento de queda e esse movimento de queda aqui, eram movimentos que a gente já estava prevendo, né? Então, quem me acompanha desde daqui já sabe que eu estava falando dessa queda aqui e dessa queda aqui. Isso aí não tem nem dúvida. Só vocês ir lá no canal, pesquisar o dia que foi feita essa barra aqui, vocês vão escutar eu falando sobre essas quedas. Olha só, eu tenho aqui uma queda 1 aqui, tenho uma queda 2 aqui. Por que não fez uma queda 3 aqui? Possível ABC aqui, onda 5 para baixo. Porque eu tenho um contexto do mercado. O que eu tenho um contexto do mercado? Um play que entrou aqui, eu tenho 50% que não foi rompido. Então não tem por que eu acreditar em uma possível onda 5 aqui, a não ser que rompa os 50%, né? Para eu falar assim, a gente fez uma onda 5, o padrão de queda foi extinto aqui, não tem mais padrão de queda, né? Por quê? Porque a gente não rompeu aqui, mas se eu acreditar aqui no padrão de queda, a gente tinha que romper aqui. Aí eu falar assim, não, a gente rompeu os 50%, beleza, a gente pode continuar uma onda 5 aqui para baixo. Mas veja que tudo é um contexto, não tem como eu acreditar que o mercado vai desabar aqui com um cara que entrou bem aqui, entendeu? Então por isso que eu sempre falo, foi também outro motivo de discussão lá da gente, que o cara falou para mim que a gente precisava, pô, tu não acredita no livro, em que tu acredita? Pô, eu acho que teoria e prática é totalmente diferente, né? Teoria é uma coisa, prática é outra. Quando eu falo em teoria, obviamente que eu não quero falar que a teoria não é importante. Para tudo a teoria é importante, tudo. Mas tem certas coisas que, na verdade, a maioria das coisas não é bem assim que funciona. O mercado financeiro ele não é como livro, cara. Se fosse como livro, a gente tava todo mundo rico, né? Porque é só seguir o que o livro fala. E não é assim. Então por que não fez uma onda 5 aqui? Ah, não fez por quê? Mas e aí? Qual é a pergunta? Entendeu? Então, é esse tipo de pergunta que a gente já tem, a gente já sabe, porque a gente sabe dos posicionamentos dos plays. Então a gente sabe que a probabilidade de fazer uma onda 5 aqui era mínima. Porque a gente tinha um play que entrou aqui. É a mesma coisa se eu perguntar, fez um triângulo ascendente. Beleza, e aí? Por que forma um triângulo ascendente? É esse tipo de pergunta que a gente se faz. Por que no gráfico forma um triângulo ascendente? Né? Então, tipo assim, por quê? Tu só vai saber porque formou um triângulo ascendente. Beleza, mas qual foi o motivo pelo qual fez um triângulo ascendente? Aí ninguém vai te explicar isso. A maioria das pessoas que te perguntar, ninguém vai explicar isso. Por que forma um triângulo ascendente? Por que forma um topo duplo? Por que forma um ombro, cabeça, ombro? Então, tipo assim, a galera tá muito livre, tá? Só tipo assim, formou ombro, cabeça e ombro. E aí? Por que formou ombro, cabeça e ombro? Por quê? Por que formou o triângulo ascendente? Por que formou uma bandeira de baixa? Qual é o conceito? Por que no gráfico, entendeu? Então, esse tipo de pergunta são as perguntas que a gente tem que se fazer no mercado, tá? Então, assim, o mercado não é livro, galera, tá? Ele te dá uma base do que tem que fazer. Obviamente, tem que se aperfeiçoar no conteúdo, tá? Então, isso aqui é o que a gente faz, beleza? Então, a onda 5 aqui, eu até falei para vocês que poderia ser uma onda 5, mas que a gente no mínimo tinha que perder 50%. E até falei também que aqui era a região de compra, eu nem falei a possibilidade de romper isso aqui. Nem falei assim, tem a possibilidade de romper aqui, não. Eu falei que a gente estava esperando aqui uma correção dos 50% aqui, que nem bateu, mas foi próximo. A gente poderia comprar Petrobras, que a gente pegaria uma onda 3, entendeu? E aqui é a mesma coisa. Então, aqui os 50% ainda não perdeu. Tá? Os 50% ainda está aqui. E para eu acreditar em uma alta um pouco mais elaborada, aqui um pouco mais... um pouco mais elaborada, não. Um pouco mais, como eu posso dizer, mais madura, para ter uma alta mais madura aqui, a gente tem que passar por essa região aqui. Tem que ficar maduro em cima da região dos 27. Caso contrário, esquece. A gente tem mais a correção. Beleza? Então, é isso aqui que eu quero falar sobre Petrobras para vocês. Beleza? Então, assim, a gente tem essa possibilidade, assim como eu estou falando aqui, onda 1, onda 3, onda 5. Por quê? Por que eu não acredito numa onda 5 ainda? Porque a gente está abaixo de 50%. Então, pode ser que o mercado corrija. Veja que a gente tem um pivô aqui, ó. Tá vendo desenhado? E esse pivô possivelmente vai dar no preço médio. Eu nem fiz esse cálculo. Vou fazer com vocês aqui agora. Ó. 1, 2, 3. Onde que vai dar? Tá vendo? Tá vendo onde vai dar? Eu não estou dizendo que o mercado ele vai cair até os 23,81.
Só que eu estou dizendo que depois de uma onda 3 a gente tem a correção, assim como na onda 1. Aqui na onda 1 a gente teve, na onda 2 aqui na verdade, a gente teve uma queda reta, a gente não teve aqui a correção em ABC, como diz o livro, né? Só que aqui na onda 3 a gente teve uma correção em ABC também. Só que aqui eu tenho um fractal. Note que eu tenho um fractal aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3. Aí eu tenho um principal agora, onda 1, onda 2, onda 3, entendeu? É um corretivo ABC. Então, esse tipo de padrões a gente observa. Aqui seria um ponto muito importante para comprar Petrobras novamente. Por quê? Porque a gente está em cima de um preço médio de quem entrou aqui, nessa barra vermelha. Você está entendendo? Então, tipo assim, será que vale a pena comprar Petrobras agora? Na minha opinião, não vale. Na minha opinião, a Petrobras era compra aqui e compra aqui. Foi o que eu tinha dito antes de acontecer. Ali era a região de compra de Petrobras. Nessa região aqui em Petrobras, que a gente está nesse exato momento, não tem fundamento para eu comprar aqui. Mas rompeu os 50%, está segurando. Aí sim, vale até uma compra, mas essa compra ainda é arriscada, tá? Porque a gente pode pegar e vale nada aqui dos 50%. Então, assim, se eu fosse comprar a Petrobras novamente aqui, novamente que eu falo que eu não compro, né, galera? Na verdade, eu não compro Petrobras, eu estou fora de ações, só Bitcoin mesmo, aí, criptomoeda e fundos imobiliários, tá? Então, se eu fosse comprar a Petrobras aqui, ó, eu esperaria o mercado chegar aqui nessa região. Não sei se vai chegar nessa região, mas aqui o que diz, o contexto geral aqui do mercado, está me dizendo aqui que eu tenho fraqueza nos 50% e possivelmente a gente pode fazer uma onda corretiva até essa região. Então, se chegasse nessa região, sim, compra. Mas está perdendo aqui esse pivôzinho aqui e tal, então vai acionar a venda. Obviamente, quando perde essa primeira pernada aqui, a galera vai acreditar em que está rompendo, ou seja, a gente fez um topo mais baixo do que o topo anterior, está rompendo o fundo anterior da venda. Geralmente é o que o povo acredita. Mas só que a gente sabe muito bem que essa venda, se for só por isso aqui, é totalmente errada, porque a gente tem um médio passando nessa região aqui. E muitas das vezes acontece, quando tu vai ver o fluxo, é quando a gente rompe um fundo desse aqui, o fluxo está elevadíssimo. Por quê? Porque tem muita gente vendendo porque está rompendo um fundo anterior, porque é o que diz os livros. Tá? É que a maioria diz. Eles falam por aí, rompeu o topo anterior, rompeu o fundo anterior, a gente tem que vender. Rompeu o topo, tem que comprar. E não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ver justamente quando a gente romper essa região aqui, isso se acontecer em Petrobras, tá? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Se acontecer uma onda muito grande dessa aqui, possivelmente 80% de chance que isso aqui é uma absorção para a gente fazer a onda 5. E aí eu tinha uma onda 1, onda 2. Vocês notaram que onde eu cheguei? Onda 2, onda 3, né? Onda 4, onda 5. Entendeu esse rabisco aqui? Então as coisas, elas vão fluindo aqui na minha cabeça. Entendeu? Então, tipo assim, é uma leitura um pouco mais longe do que está acontecendo. Não tão longe, mais longe do que está acontecendo. E eu estou vendo todo esse tipo de padrão sendo desenhado em Petrobras. Então, vamos ficar bastante atento, tá, galera? Petrobras, no meu ver, está abaixo dos 50%. Então, assim, não é interessante comprar em Petrobras agora. Nesse momento não é. O momento de Petrobras passou, tá? A gente só vai ter compra em Petrobras se a gente romper os 27 e se sustentar acima dos 127, né, dos 27. Aí sim dá uma compra, mas compra perigosa. Uma compra sadia seria uma correção até os 23,88, que inclusive é o mesmo tamanho da pernada A aqui para baixo. Eu tenho uma correção aqui em ABC fractal e eu tenho uma correção em ABC principal. Então isso aqui bate muito com a onda de 100%. Beleza? Então, é isso que eu tenho para falar de Petrobras para vocês, tá, galera? Eu ia fazer esse vídeo completo, né? Na verdade, falando logo do mini índice e tudo, mas eu vou fazer esse vídeo aqui específico para Petrobras, tá? Eu vou fazer esse vídeo específico para Petrobras e depois eu vou fazer o outro vídeo só do mini índice. Mas isso aqui eu queria deixar bem claro para vocês aqui. É um vídeo bem rapidinho, ó, vai dar 15 minutos. Eu acho que fica bem top aí para vocês, beleza? Na verdade, galera, não vou ter tempo para isso não. Vou juntar logo o índice aqui, beleza? Mas eu acho que eu deixei bem claro para vocês o que eu espero de Petrobras e o que a gente tem que observar, tá bom? Então, preço acima dos 27, se segurando acima dos 27, beleza, dá uma comprinha arriscada ainda, é uma compra arriscada, não é uma compra tão legal como essa que a gente pegou aqui e essa aqui, mas essa região aqui, se a gente ficar acima dos 27 reais, sim, dá uma compra sim, beleza? Ó, tá vendo que a gente tentou ficar aqui, mas não confirmou? Eu preciso de uma confirmação aqui nesses 50%, tá? Para eu poder acreditar aqui na onda sim.
Tranquilo? Então, de Petrobras, é só isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que eu tenha sido claro aqui para vocês em relação a isso, beleza? No BOVA 11, galera, o que acontece? A gente tem essa relação muito importante com o Petrobras, porque se o BOVA 11 não vai bem, o Petrobras também não vai. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó, tá vendo que a gente tem um médio passando nessa região no 104,81? Toda vez que a gente está batendo, a gente tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aqui e a gente não consegue romper o quê? Os 50% da barra de maior fluxo também, que foi a barra do discurso de Lula, que foi feito no dia 10 de 11 de 2022. Então, essa barra aqui é uma barra muito importante, tá? É uma região muito importante, na verdade. Não pode perder essa região, tá? Essa região aqui é muito importante. Só que a gente está trabalhando abaixo dos 50%. Não é interessante trabalhar abaixo de 50%. Então, eu vou mostrar para vocês no gráfico onde tem um market profile bem desenhado para vocês entenderem. Beleza, galera? Então, o que eu tenho aqui no BOVA 11? No BOVA 11, eu tenho aqui, ó, a gente segurando na região de POC, a gente não ganhou nível de POC, tá? E a gente aqui tá abaixo do nível de POC. Então, ou seja, coincide muito, cara, muito com a região de 50% da maior barra de fluxo. Então, assim, a gente está abaixo da maior barra. Só que a gente tem um médio passando aqui. Esse médio não foi traçado daqui, mas se eu pegar aqui e traçar um médio, vocês vão ver, ó. Tá aqui, o médio eu tracei lá do fundo, desse camarada aqui, ó. Pronto. A gente tá segurando o médio justamente nessa região. Tá vendo aqui? Ah, eu sei que eu tenho aqui uma força aqui grande aqui, mas eu também sei que eu tenho uma força grande aqui, que é os plays que entrou nessa maior barra aqui, ó, de fluxo elevado. Opa, de fluxo elevado não, confundi com o Bitcoin. Da armadilha aqui que a gente teve, né? Nessa região aqui, ó. O maior foi aqui, mas a gente teve a armadilha, eu tô pegando desse fundo. Beleza? Então, assim, a gente tá abaixo do nível de POC. Então, coincide muito com o gráfico da gente aqui, beleza? Então, vamos ficar bastante atento, por enquanto, na minha opinião, o preço trabalhando abaixo de 50%, você já sabe o que significa, né, galera? Então, não tem que falar muito, certo? Então, como eu já estou vendo isso aqui, então, possivelmente eu tenho que procurar aí uma oportunidade mais de venda aí no mini índice, beleza? Aqui eu tenho um ABC, pode ter uma correção a terceiros dias, mas para essa correção eu acredito que a gente teria que romper no mínimo médio para isso acontecer, beleza? É uma possibilidade também. Quando eu venho no gráfico de M10, eu já até tracei para vocês aqui, a gente tem a maior consideração aqui, o preço está abaixo, então ele confirma com o gráfico de BOVA, beleza? Gráfico de 5 minutos bem sujo, por quê? Olha só o que eu tenho aqui, a gente parou praticamente dentro de uma POC, cara, tem várias POCs aqui para baixo, a gente está em uma região totalmente complicada para operar na quarta-feira. Totalmente, eu acho que nem vale a pena. Porque, cara, eu tô aqui preso em várias regiões. Você tá entendendo? Olha só o tanto de região que eu tô preso. Se eu for pegar aqui, ó, eu tenho praticamente 3 POCs. Eu tenho uma POC aqui, onde o preço tá. Eu tenho outra POC aqui nessa região. Tem mais aonde? Aqui também, ó, passando nessa região, praticamente dentro dessas regiões. Então, eu tô cheio de score aqui. Tá? Eu tô cheio de score nessa região. Então, vale a pena operar aqui? Pô, mas eu tenho uma distribuição aqui. Então, a gente tem um impasse aqui, galera. O que eu tenho? Na minha opinião, aqui, ó. O preço, ele pode vir bater nessa região. Pode vir bater nessa região, voltar para cá, ficar nessa brincadeira aqui, ó. Andar lateral. Porque eu tenho várias regiões de valores aqui. Então, na minha opinião, para mim, quarta-feira nem é para operar. Na minha opinião, tá, galera? Não vou nem traçar cenários aqui para vocês. Bolva já me disse que é venda, né? Me disse que é venda, não. Ela me disse que a chance maior aqui é venda. M10 já me falou que é venda. M5, cara, tá meio complicado porque a gente tem aqui essas outras regiões, tá? Por que o M10 está me dando venda? Porque eu não tenho as outras regiões aqui para baixo. Eu tenho as maiores concentrações de volume desses últimos dias aqui, dos últimos 2 dias. Mas, de qualquer maneira, no M5 eu já tenho as projeções aqui embaixo. Então, será que vale a pena? Será que vale a pena eu comprar aqui para a sucessão daqui uns 500 pontos? Na minha opinião, quarta-feira não vale a pena operar. Então, por isso, eu não vou deixar projeções para vocês, beleza? Gráfico de 1 minuto. O que eu fiz na sexta-feira? A gente só fez uma venda, foi meta, tá? Eu vendi nessa região aqui, saí nessa região, porque lá no gráfico diário a gente bateu uma região complicada. Opa, minto, gráfico diário não, gráfico de M5, tá? Eu tinha vendido nessa região aqui, quando chegou nessa região que estava acima dessas regiões de alto fluxo, eu peguei, saí da minha posição, depois o mercado voltou tudo, se eu tivesse deixado meu stop loss tinha pego, e depois disso não acompanhei mais porque eu fui pro trampo, tá? Mas, gráfico de 1 minuto aqui, eu não tenho muita coisa para falar para vocês, beleza? Então, assim, galera, não vale a pena, na minha opinião, operar quarta-feira, né? Porque a gente não vai abrir nem segunda e nem terça, só quarta depois das 13. Beleza, galera? Então é isso, queria deixar aqui para vocês essa leitura. Na verdade, eu falei mais de Petrobras justamente porque eu já sabia o que eu ia falar aqui no mini para vocês em relação a operar na segunda-feira, mas é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo.
Fique muito atento em Petrobras, não vão cair em lorota aí dessa galera que fala besteira pra caramba. E é isso. Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezinho aí. Tamo junto. Bom carnaval pra todos aí. Os.